Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estudo bíblico online. Igualmente, externamos o nosso boa noite aqui para a pastora Ângela, pastor Isaías que está na técnica, também ao Jonatas que está na condução do nosso louvor. É uma alegria estar com vocês para mais esse momento. Hoje nós vamos estudar sobre Gênesis 18, 20 a 32, em que é descrita a conversa de Deus com Abraão sobre o julgamento de Sodoma e Gomorra. E desse trazemos o versículo 23 como saudação para nós nesta noite, né, pastor Mauri? Abraão chegou um pouco mais perto de Deus e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Pergunta que vem para nós também, então, nesta noite. Pergunta que está aí para a gente conversar um pouquinho. E é de praxe, ou seja, em todos os nossos encontros de estudo, a gente sempre inicia, né, Angela, com uma pergunta provocativa, com o intento de animar você que está em casa, de se conectar, de se envolver, de também participar do nosso estudo. E hoje nós tomamos a liberdade de também lhe perguntar, e queremos que você coloque lá no chat: será que Deus vai destruir os bons com os maus? Responde aí para nós. Será que Deus vai destruir os bons com os maus? Responda aí no chat enquanto nós cantamos. Nessa certeza que o Senhor nos guarda, nós também queremos acolher e sentir a presença de vocês que estão conosco no nosso estudo. Vamos dar uma olhadinha quem já se achegou. Eu vi que a gente tem pessoas aqui da nossa comunidade. Maria Bernadette Feistre, que está com Paulo nos acompanhando, o esposo. É aqui de São Leopoldo. Também a Lilian Bjork. Boa noite a todos. A Marie Gran. Isso. Nossa professora, né? É. Lá da Faculdade Zeste. Poxa, né? E ela diz bênçãos e paz a cada qual, né? Que bom que também estás conosco. O Alan também, né? Está nos acompanhando. Ângela Bendlin, aqui de São Leopoldo também. Ademar Egger está assistindo de Rondônia, Alta Floresta Rondônia. Maria Luísa Miller, não diz de onde é, né? A Maria Luísa é daqui da nossa Oase? É daqui da Oase. Sei. É que eu não mora aqui pertinho, Mora aqui eu pertinho. tô andando mal de visão, não consigo ver todo o que diz aqui, né? Também a Irmela Brandt,
Nossa coralista, né? Coralista. Cantamos tanto ontem que eu tô rouco até agora, né, Isaías? O Isaías não cantou ontem, mas eu cantei, fiz de conta, quer dizer. Também a Elizabeth Kannenberg, por palavra beta. E aí temos algumas respostas já, né? A Marie coloca: não é Deus que destrói, mas o ser humano que destrói. Eu não consigo ler aqui porque... Assim aos outros. Consegue ver toda a mensagem? Não consigo ver, lê para nós aí. Isso, não é Deus que destrói, mas o ser humano que destrói a si, e outros por suas atitudes e ações sem respeito para com os desígnios de Deus. E é o ser humano que destrói os bons com os maus, e muitas vezes mais os bons do que os maus. Isso é o triste, né? Acho que a sociedade que a gente vive hoje mostra muito disso já também. Também temos ainda conosco Marli da Rosa, Sara Werther Conte, que é lá de Boqueirão do Leão, Luciana Gomes Nussi, é uma estagiária aqui, né? Integrou-se na comunidade faz alguns dias, né? Como membro da comunidade. Também a Maria Delucy Didrich está conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós já estamos nos achegando, beirando a leitura do texto. Todavia, antes de lermos o texto, a gente quer cantar mais uma canção, para dar mais um tempinho para você que está em casa e ainda não está com a Bíblia na mão, para que você possa ir buscar a tua Sagrada Escritura. E se você já fez esse processo de deixar lá, que nem nós aqui, botar uma de enfeite e outra na mão, outra aqui já está pronta. Se você já fez esse processo de pegar a Bíblia, então aproveita o tempo que nós vamos cantar para você partilhar a live com os teus amigos e as tuas amigas do Face. Né? Tá certo? Pra gente ampliar aí e conectar mais pessoas. Vamos cantar? É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Partilho o texto para nosso estudo nesta noite de Gênesis capítulo 18, os versículos 20 até 32. Texto esse que estava à nossa disposição para pregação no último domingo, 10º domingo após Pentecostes. Isso aí, então vamos estudar sobre ele hoje, mais profundamente. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma, porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor, e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade, Deus respondeu. Abraão disse: não fiques zangado comigo, Senhor,
por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade, Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar, e se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade, Deus respondeu. Esse é o nosso texto, então, para nosso estudo. Que é atribuído a Moisés, né? Segundo os estudiosos, foi provavelmente escrito entre os anos 1440 e 1400 antes de Cristo. Antes, né? Bem antes, né? Onde estava o povo de Deus? Estava no deserto após a sua saída do Êxodo, do Egito. Do Egito, estava no Êxodo. Então o livro, como parte da Torá, né, o Pentateuco, como um todo, que faz parte, é considerado um texto fundamental para o judaísmo e também para o cristianismo. Êxodo é um evento fundacional simbolizando a libertação da opressão e a conquista da terra prometida, né? São aqueles 40 anos em que o povo anda, né, e vai rumo à terra prometida. E é um período essencial e traz elementos cruciais para a formação da identidade, ou seja, aquilo que caracteriza, né, o povo judeu, e é celebrado especialmente entre outros momentos, mas sempre é celebrado então na Páscoa, esse período da libertação do exílio. Né? Que nós também, né, como comunidade cristã, hoje celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, né? Estamos fazendo parte. Então, dito isso, né, levando isso em consideração, creio que vocês, assim como nós, também nessa noite, estão impactados com esse encontro de Deus com Abraão. Porque eu achei bem interessante, né, a forma como acontece esse diálogo, né, de Deus com Abraão, ou mais é de Abraão com Deus, né, inclusive. E aí a gente quer ouvir um pouquinho de vocês de casa, assim como o texto nos impactou, também deve ter trazido para vocês impressões e trazido temas e assuntos cujos quais o texto nos faz conversar. Então nós vamos cantar mais um pouquinho para dar o tempo para vocês colocarem aí que assuntos o texto nos traz e que poderíamos conversar em nossos dias que estão tão confusos, né? Que às vezes a gente tem a impressão que Deus as abandonou, né? Que sempre tem algo que chama, né, a nossa atenção de uma forma especial. Então de colocar e compartilhar isso conosco, né? Isso. Enquanto Vamos nós cantar? cantamos. Sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é de Deus. Em meio aos poderes das trevas manifestam-se as forças dos céus. Ó povo de Cristo na terra, não escondas a luz do Senhor. Em todo o teu ser resplandeça o divino sinal do amor. O relato de Gênesis, o capítulo 18, do versículo 20 a 32, faz parte de uma narrativa bem maior, né, pastora? Que começa com a visita de 3 homens a Abraão e que mais tarde se revela serem Deus e 2 anjos, né? Deus revela a Abraão que o clamor das pessoas que sofrem nas cidades é grande e que ele descerá então para verificar a veracidade dos gemidos e das acusações, né? Então Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, questionando a Deus se ele destruiria as cidades se houvesse 50 justos. E a conversa evolui, né? Abraão é tinhoso, ele chega mais perto e vai adentrando nessa conversa, reduzindo o número de justos, se necessário, para evitar a destruição, até chegar em 10 pessoas. Então, os principais pontos que a gente identifica na conversa são 3, né? Isso. Primeiro que Deus, ele
ouve, desce e conversa, ele percebe, né, a situação em que eles estão. Então, o clamor das pessoas que sofrem por causa dos pecados de Sodoma é tão grande que chega até Deus, né? Eu acho que ele tem aquela compaixão, né, de ir lá ver, né, essa empatia de estar junto com o povo. Então, ele decide descer e investigar se as ações da cidade correspondem ao pecado relatado ou não. Ou não. Eu acho interessante, né? Deus sendo Deus, mas ele quer estar no meio ali do povo, ver ali se de fato esse sofrimento ele está presente, né? Entre mentes lê-se, ainda que o texto não o diga, de fato o pecado de seus habitantes havia se multiplicado demasiadamente, né? Então as coisas se avolumaram tanto que Deus, de fato, tem que dar uma olhadinha, né? Tem que ir lá ver, estar com o povo, né? Então, o pecado de Sodoma incluía grande depravação sexual. Isso a gente vê depois ainda, né? No capítulo Gênesis seguinte. 19, 5 né? a 8, se vocês quiserem olhar em casa. Isso. Então, ali está identificado um dos pecados da cidade, né? Então, o abuso sobre os mais pobres e também sobre os desprotegidos, né? A gente vai ver isso também em Ezequiel 16, né? 49 e 50, né? Se alguém também quiser acompanhar. E segundo o livro de Judas, havia nas cidades arrogância e falta de hospitalidade, né? Nós que somos a tradição protestante, não vamos ter o livro de Judas, né? Não. Mas você que é de comunidades católicas, pode lá estar consultando. O livro de Judas todo vai falar desse pecado de que era um povo arrogante, né? É tipo assim, ter o rei na barriga, né? Hoje tem muitos também com o rei na barriga, né? E se esquecerem que a única pessoa que teve o rei na barriga foi Maria, né? Então, muita arrogância, falta de hospitalidade é um dos assuntos que está ali colocado. Isso a gente vai ver a falta de hospitalidade, né? Se a gente continua lendo também a Gênesis, é o que acontece com os anjos, né? Os anjos não são. Eles não são acolhidos pela cidade, né? Ela não é hospitaleira, as pessoas não são hospitaleiras. E aí, no segundo ponto, Abraão, ele intercede, né? Acho que isso é o que mais a gente vê, assim, no texto, né? Parte mais longa, né? Essa intercessão dele. Então, Abraão, motivado por sua preocupação com a justiça e com a possibilidade de haver justos em Sodoma, começa a questionar Deus sobre a destruição da cidade, como se houvesse um certo número de justos, né? Ele também conta com isso dentro, né, do contexto ali da cidade. E aí, com essa preocupação, acontece uma espécie de uma barganha, né? A conversa de Abraão com Deus é uma espécie de... Uma negociação, né? Uma negociação onde ele vai perguntando se Deus pouparia a cidade nos 50, depois ele... E se faltar 5 nesses 50, aí só 45. Aí ele vai para 40 e assim por diante até chegar em 10 pessoas. Deus ouve a argumentação de Abraão e concorda em não destruir a cidade se encontrar pelo menos 10 justos. Isso é assim uma síntese do texto na nossa leitura, assim, né? Vamos cantar mais um pouquinho uma canção que é muito conhecida entre nós, né? Que é o Canto da Esperança. E a conversa de Abraão é assim uma conversa muito esperançosa, né? Que ele tem esperança no povo, né? Tem esperança de que entre o povo tenha 10, né? Depois a gente vai aprofundar isso um pouquinho. Vamos cantar? Quando se abate a esperança, ele se achega e nos fala: olha tua irmã que caminha e luta buscando um mundo melhor. Vê teu irmão engajado que transforma a vida com sangue e suor. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, ele se achega e nos fala: vai procurar tua irmã pra juntar-se a ela no esforço da paz. E a teu irmão vai unir-te na luta que a vida que o mundo refaz. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo
conosco lutar. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: vem junto a mim, continuem, permaneçam firmes, que firme estarei. Fiquem comigo na luta, que força e vitória lhes concederei. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Vamos ver quem mais está conosco. Acolhemos o Cláudio Heckler, que é aqui de São Leopoldo, mais especificamente lá da Feitoria. Frida Maria Celli está assistindo. Ivone Gressler é lá do interior do município de Sinimbu. Luiz Carlos Bamberg diz boa noite. Lembra de onde é que é o Luiz? Não disse, né? Tem que dizer para nós onde vocês são. Nem todos a gente consegue lembrar na hora, né? Geograficamente situar, né? Isso. Adélia Fishborn, né? Pelo sobrenome deve ser lá de Sinimbu, né? Loreni Marafigo, boa noite, pastor e pastora, estamos assistindo, grande abraço. Isso. Noemia Wendland, é lá da terra dos Wendland, lá de Sinimbu também, né? Noemia de Sinimbu. A Marie coloca aqui sobre o texto, talvez, pastora, você consegue partilhar o que chama a atenção? A Marie coloca, chama a atenção que Deus te dispõe a mudar sua decisão. Não se mantém rigidamente numa decisão. Deus escuta, né? Então ele está, de fato, escutando ali. E também tem o Hartwig Meinhardt. Até estava pensando aqui que ele não tinha escrito ainda, né? Sempre nos acompanha. Sente falta, né? A gente sente falta. E nesse mundo continuam as tantas necessidades. Uma delas é que precisamos ouvir muito mais. Ter essa compaixão que o Senhor nos mostrou. O texto mostra a intercessão pela oração e não percamos a esperança. Isso aí, né, que nós cantamos também. Então, muito obrigado pela participação de vocês e também as colocações são muito pertinentes. Né? Tem uma máquina, deve ser tua parente, Adriana? Lá de Carlos Barbosa. De Carlos Barbosa. Deve ser parente. A família Magres é tão grande. Um abraço, Adriana, para vocês aí, né? Carlos Barbosa. Muito Carlos bem. Barbosa. Vamos para algumas... a gente hoje tomou a liberdade de não olhar versículo por versículo. O texto em si já é longo, né? E a gente tirou do texto alguns temas com os quais a gente quer conversar. E o primeiro é sobre justiça de Deus, né? É um assunto muito presente entre nós, se é justo, se não é justo, se é injusto, os procedimentos que devem ser feitos, também muito presente na nossa conjuntura nacional e internacional aí, o tema da justiça, né? Isso. Eu, Ângela, pessoalmente, não sei você, cresci com o meu finado avô dizendo que Deus estava sentado no céu, numa nuvem em forma de trono, e via tudo e mandava coisas boas para os bons e pragas, raios e destruição para as pessoas más, né? Eu acho que isso faz parte da nossa cultura religiosa. Da cultura religiosa, né? Da popular, assim, das pessoas, né? Minha avó já era mais tranquila, ela dizia assim, Deus não mata, mas castiga. Isso aí. Eu acho que essas são frases que muitos de nós já ouvimos ou até já falamos, talvez, né? Sim. Em algum momento. Então é isso que essa passagem ela destaca assim para nós, né? Essa justiça de Deus e um Deus que não age dessa forma. Que não age dessa forma, né? Isso. Sentado lá numa nuvem e que ele não mata, mas arrebenta, né? Não é essa a impressão primeira que dá aqui, né? E também a gente às vezes esquece, mas também nos acompanha muito um modelo de templos religiosos cristãos onde tem um grande olho assim acima do altar, né? Daquele sim. Deus que vê tudo e não deixa passar nada e que sabe de tudo, né? Então aqui não nos parece que isso se repercute assim no texto. Por quê? Por que não é?
Isso, né? Por quê? Porque ele é um Deus que ouve, que desce para estar ali no meio da cidade, no meio das pessoas, né? Conversa para tirar as suas conclusões, né? Alguém aqui falou em escutar, né? E conversar. Acho que hoje em dia talvez é uma coisa que deveríamos retomar um pouco mais, né? Na tradição que nos acostumamos, Deus é implacável, né? Vê e julga. Vê e julga. Lá sentadinho na nuvem, o vô dizia assim: toma um raio para ti, uma chuva mansa para o outro que presta. Né? Quer dizer, a gente ainda traz essa cultura, Deus que julga. Isso, né? Então, todavia, aqui Deus vem para verificar, para ouvir as intercessões, e daí ele vai tomar a sua decisão, né? A partir, de fato, ouvir o que o Abraão tem a dizer, talvez, né? Como é que está esse povo? E não deixe de ser bonita essa atitude de Deus, né? Não deixe de ser bonita. É uma atitude bonita. Parar para conversar. Parar ouvir. para conversar. Quem de nós ainda tira tempo para parar para conversar, né? E essa, assim, de não tirar conclusões precipitadas, né? Eu acho que hoje a gente é muito imediatista e acaba, sabe, né, tomando uma decisão, tira uma conclusão antes de avaliar de fato se isso é assim, né? Eu acho que especialmente com as redes sociais hoje em dia. E aí, especialmente, um Deus disposto a dialogar sobre seus planos com as pessoas que nele confiam, né? Aí eu vejo um pouco o nosso jeito de ser igreja, né? Que a gente, como irmãs, como irmãos na fé em Cristo Jesus, toma as nossas decisões de forma democrática, conversando entre filhos e filhas de Deus, e nós tomamos as nossas decisões, né? E Deus vem sentar junto com essa turma e conversa, né? Isso aí, né? E quando a questão é justiça de Deus, então nada de precipitações, né? Apesar de muitos gritos e gemidos, né? Porque ele ouviu isso, né? Então, apesar das denúncias de pecado agravado, é preciso verificar a vericidade, né, das acusações. E Deus propõe-se a descer, a fim de ver com os próprios olhos se a prática da cidade corresponde ao clamor que houve. Então ele não fica só no trono, igual a gente tinha a imagem, né? A imagem distorcida. Distorcida, né? Mas ele desce, né? Desce da sua glória para estar ali no meio, né, das pessoas, né? Então, é preciso juntar-lhe os olhos, os ouvidos, né? Não podemos deixar nos enganar tão facilmente. A justiça não pode depender apenas do ouvido. É preciso também ver para julgar e agir. Tá? E nós vivemos um tempo em que nem os fatos convencem mais as pessoas, né? Então Deus vem em loco, ali onde as coisas estão acontecendo, para ouvir, ver, dialogar e aí agir e tomar uma decisão. Uma decisão. Isso aí. Então, Abraão, mais do que tudo, não quer que Deus cometa uma injustiça. Ele está preocupado com isso. Também colocar todo mundo no mesmo balaio, talvez, né? Não quer que possam sequer imaginar que Deus possa ser injusta. Porque ele diz: tu és o juiz do mundo inteiro, mas eu não posso imaginar que tu vai julgar isso aqui, assim a revelia, né? Isso, né? Então, todo cuidado é pouco nessa hora, né? Há muita gente inocente em meio a essas cidades, né? Hoje, especificamente, a gente está falando de Sodoma e de Gomorra, né? É evidente que as cidades são más, né? No texto. São más. Mas destruí-las de tudo é acabar também com os inocentes. Simplesmente destruir. Para Abraão, a existência de um grupo de justos em seu meio salva a cidade pecadora. E Deus escuta o conselho. Isso. Pelo menos na perícope que nós temos, no recorte que nós temos, Deus escuta o conselho. A gente sabe que depois a história continua de uma maneira diferente. O desafio nosso é a gente se manter naquilo que está proposto. Aqui agora, isso, né? No que nós temos agora. Né? Então acho que isso é importante, né? A justiça de Deus é uma justiça diferente do que a gente foi sempre dito, de que está lá longe e pronto, decide, não quer saber se geme ou não geme, se pegou um inocente ou não. É contrário a esse modelo que a gente manda um míssil que viaja 18 mil quilômetros e vai cair em cima de uma casa para matar uma pessoa ruim, mata 50 pessoas boas. Não é esse o modelo que está aqui proposto. Hoje a gente está na moda dos drones, né? Sim. Tem muitas, né? O que tem causado de destruição, né? É
lamentável, né? Temos algumas reações aqui, talvez seja interessante a gente colocarmos juntos aqui, né? Marilva Resch, a irmã Marilva, diz: boa noite, estamos na escuta. Isso. A Beta diz: é necessário não perdermos a esperança. A esperança é a última que morre, né? Mantemos firmes, né? Eliane Belling. Boa noite, Eliane Belling, de Castanheiras, comunidade de Mutum, né? Isso é Rondônia? Rondônia, povo da minha primeira paróquia, né? Tá bom. Povo da minha primeira paróquia. A comunidade de Mutum foi trazida, uma comunidade inteira do Espírito Santo em cima do caminhão para Rondônia, pra ter uma ideia, né? E tá com o nome de Mutum, que trouxe do Espírito Santo. O Ademar Egger diz um texto que me chama a atenção: a insistência de Abraão e a mudança de Deus, a atitude de ouvir Abraão de conversar com o ser humano. Isso também me chamou a atenção, né? A gente às vezes passa desapercebido que a justiça de Deus dá essa ampla busca por se certificar das coisas, né? Então, diante de algumas atitudes bruscas e violentas, você não pode, por exemplo, executar uma pessoa sem você ter esgotado todas as possibilidades de que essa pessoa comprova a sua inocência, ou de que a gente tenha levado em consideração todos os contextos possíveis. Porque depois que você destrói uma cidade, não tem como você Daí não dá para voltar atrás. Então acho que isso aí, justiça de Deus, é um tema que está aí presente. Um outro tema que nós elencamos é a questão da intercessão, né, professor? Isso, né? Que a gente vê bem presente no texto, né? A gente não consegue ver no texto qualquer menção a uma determinação de Deus em destruir as cidades. Nunca está dito, está tomada a decisão. Isso. Então não há ainda uma decisão a respeito. A preocupação divina se concentra no processo, naquilo que nessa conversa. E é esse processo que não quer ocultar a Abraão. E Deus busca Abraão como parceiro de reflexão. É uma coisa que chama atenção, assim, porque a gente cresceu com essa ideia de que Deus não precisa de nada, de ninguém, não precisa nem da gente. E nesse processo de julgamento aqui, sim, ele tem o seu líder religioso como alguém com quem ele conversa para tomar uma decisão, né? Isso. Então a pergunta que a gente traz também, mas e por que ele procura Abraão? Devia ter um motivo, né? Porque não é a Ângela, nem o Mauri, nem o Isaías, nem o Jonatas, ou alguém de vocês ou qualquer outra comunidade, pessoa da comunidade lá, né? Da sociedade. Afinal de contas, o Abraão tem de tão especial que ele é procurado por Deus e é levado em consideração, né? Sim. Isso a gente quer aprofundar um pouquinho. Então, inicialmente, é preciso entender que Abraão e seus descendentes foram escolhidos por Deus, né? Para que guardem o caminho do Senhor, que consiste na prática da justiça e do direito, né? Então o Abraão era o cara responsável de cuidar do exercício da justiça. E por isso ele está preocupado, porque ele tinha essa tarefa de ser justo. Isso. E como é que Deus vai mandar raios que o parta lá para a cidade e se ele não tem certeza que só tem gente ruim lá? Quer dizer, ele tinha essa tarefa, né? Então, E talvez, provavelmente ele conhecia também as pessoas, né? E ele intercede por essas pessoas que ali estão, né? Então, num segundo momento, é preciso levar em conta a história de vida de Abraão. Muitos de nós conhecemos, né? A história de vida dele, tudo o que aconteceu. Então, ele é um desgarrado do império, um migrante constante, né? Que sofre constantemente a marginalização e a violência das cidades, né? Então, que ele toma uma mulher no Egito ou na Filisteia, que eles sequestram o sobrinho, que não lhe dão espaço e o obrigam a migrar. Porque isso é uma questão também interessante, né? De que Deus vai conversar com Abraão uma vez porque ele tinha a tarefa de aplicar a justiça no seu povo, mas por outro lado não tinha ninguém com maior propriedade do que ele, porque ele sofria com os pecados da cidade. Ele, a sua família, a sua esposa foi impactada por isso. Então era alguém que tinha inclusive motivo de dizer raios que o parta, né? E esse cara é perguntado, né? Ele é alguém que pode falar com propriedade sobre aquela situação. Isso aí, né? Então essa é a nossa história.
Todavia, apesar de tudo, apesar da sofrência dele, da adversidade, esse Abraão creu. Creu. A fé dele é... Isso lhe foi imputado para essa abertura, né? Porque ele, apesar de todo o sofrimento naquelas cidades, ele era um cara que continuava crendo em Deus. Isso, né? Então, ou seja, se a gente olha para o texto, a conversa de Abraão com Deus demonstra a importância da experiência, da vivência num contexto para a gente poder se posicionar, né, diante disso. Então, essa é a realidade que eles têm ali, a intercessão que tem em pé naquele contexto, naquela realidade onde as pessoas elas estão inseridas, né? E aí, em contramão ao nosso tempo, né, em que a gente só pensa nas suas próprias necessidades e no meu próprio interesse e que ele está acima de tudo, né? Abraão não está focado só nos seus interesses, na preocupação com as cicatrizes que ele traz, né? Mas ele está de fato voltado e preocupado com as pessoas pecadoras, e ele tem essa compreensão de que eles mereciam a morte, mas ele não quer a morte de ninguém que seja inocente, né? Então por isso então vem a intercessão, né? Então a gente vê a justiça de Deus, vê a intercessão que acontece ali naquele diálogo entre Abraão e Deus, né? E aí a gente ainda vai avaliar agora como se dá essa misericórdia de Deus, então. Como a misericórdia de Deus, né? Então a resposta de Deus a Abraão revela a sua misericórdia e disposição para poupar a cidade se houvesse um mínimo de pessoas justas. Isso. Né? E escavações feitas lá na região, né, em que ficavam essas cidades de Sodoma e Gomorra, indicaram que ali viviam, né, na época, 65 mil pessoas. Olha, é uma cidade grande, né? Aí dá para ter uma noção do tamanho da generosa misericórdia de Deus, né? Porque a gente diz assim, vai ter 10 pessoas. Eram 10 pessoas. De 65 mil. De 65 mil. Duas cidades, então veja o tamanho da misericórdia de Deus. Claro, misericórdia é misericórdia, né? Isso. Mas a gente é acostumado a contar números, né? Montes, né? No final de semana que vem é o texto do cara lá que colhe bastante e senta em cima e diz, eu sou o cara, né? Eu sou o cara, né? E José é o tolo, né? Mas a gente conta números, né? A gente gosta, né, de exemplificar isso, né? Então, o amor de Deus pelos justos salva a cidade, né? Independente do número. Então, esta é a única chance para os ímpios, para as pessoas pecadoras. O amor de Deus pelos justos. Isso. Porque Deus ama os justos e por esses justos Ele salva os injustos e os ímpios. Todas as pessoas. Né? Então, enquanto houver 10 justos em seu meio, eles serão poupados. Então, Abraão para na presença de 10 pessoas. Por que 10? Pois isso me chamou a atenção também, né? Que a Bíblia é muito cheia de números e que dizem mais do que 10 ovos, né? E não dá uma dúzia, né? Uma explicação plausível é de que, para o pensamento israelita daquele tempo, o menor grupo, né, é composto por 10 pessoas, ou seja, não é considerado um grupo que tenha menos de 10 pessoas. Então, 9 não é um grupo. Mas para ter uma referência era 10, acima de 10. 10 mais, né? Então era considerado um grupo, né? Evidentemente, entendo menos de 10 pessoas justas na cidade, ainda há salvação para os justos. Né? Eu estou colocando isso agora já como uma provocação para você que está em casa. Né? O nosso texto tem um limite de 10 pessoas porque era o que era considerado alguma coisa coletiva. Menos do que isso não era mais uma coisa coletiva. Mas para nós, né, pastora, e pastor Isaías e também Jonatas e você que está em casa, ainda uma pessoa justa na cidade, ainda assim para essa uma pessoa justa há a salvação. Porque aqui tem leitura de que se não tiver 10, os 9 justos vão morrer. Vão morrer, é isso. O mínimo era... o mínimo era 10, se fosse 9 passava o rodo. Né? Passava o rodo, Talvez você vai estar em casa gritando assim, mas como assim? Como assim? A Bíblia diz que se tiver 10, ok, se não tiver, elimina.
Talvez você esteja em casa assim, mas como assim? A resposta a gente vai dar depois do próximo canto, tá? A resposta a gente vai dar depois para vocês, depois do próximo canto, para a gente dar uma clareada nisso, né? Isso. Que naquele tempo era no mínimo 10. E para nós cristãos, E hoje, né? e hoje? E hoje. E hoje, né? Vamos cantar um pouquinho? Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o teu perdão. Ouve a nossa oração, ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o teu perdão, ouve a nossa oração. Isso aí, acho que nós podemos olhar aqui que tem uma frase interessante, né? Mais de uma, mas assim, acolher aqui a Luciane Bender-Parnoff, ela está nos dando boa noite. A Lone Keller, aqui de São Leopoldo, diz exemplo de paciência. Paciência. Isso. E a Marie nos traz um dado interessante, né? Que ainda hoje nas sinagogas é necessário ter 10 homens para começar as orações. Então, se não tem 10, não tem oração. Não tem nada de orar. E o nosso modelo de a gente orar sozinho, então tá Aí quebrado. não funciona, né? Nós já que seguimos Jesus, ele vai dizer 2 ou 3 já. A Nilza Scheibe, boa noite, muito gratificante acompanhar o estudo bíblico de Concórdia, Santa Catarina. Abraço ao povo de Santa Catarina. Isso, e o Jean Marcos, ele conhece, acho que o pastor Mauri, e família e os demais presentes, acompanhando daqui de Camapuã. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Sim, o Jean, eu vi desse Nossa. tamanhozinho. Sim, eu dormia uma vez por mês na casa do pai e da mãe, do Marcos, da Gilda. Eu chegava lá virado um porquinho, né? Lá na Rondônia, toda estrada de chão, né? E o Jean era pequenininho. Então, a Vanessa, que é a mana, era menor ainda. Acho que tinha 2 meses, né? Bem bebezinho. O Jean hoje tá alongado. É um rondoniense que tá mais pro sul, né? Mato Um abraço, Jean. Bom te ver conosco aqui. Me alegra muito, viu? Isso Me aí. alegra muito. Então, resumindo o nosso texto de Gênesis 18. Então ele é um relato sobre a justiça, Isso. a justiça de Deus. Serve para nós que estamos vivendo essa confusão danada na área da justiça, né? Sim. De que não é só ouvir o que minha bolha fala, né? A gente tem que uma vez olhar, botar o pé na realidade para tomar decisões. Um outro tema muito presente é a misericórdia de Deus e o poder da intercessão, né? Lutero dizia de que um serviço cristão de grande importância é a oração, é a intercessão, não é? E o evangelho do domingo, Jesus dizia assim, ó, orem como Jesus ensinou. Isso. E sede insistentes. Ele destaca a insistência também, né? E eu acho que o Abraão foi insistente também, né? Bater e dar-se-vos-á, Isso. né? Então é um pouco isso. O Abraão, ele começa com 50 e vai batendo mais forte, né? Vai batendo mais forte. Imagina de 50 para 10. Para né? 10. Então, tá aí. Sobre justiça, sobre misericórdia, o poder da intercessão feita por pessoas justas a Deus. Destacando a preocupação de Deus com os justos e também a sua disposição para poupar aqueles que buscam. Isso. Que buscam a misericórdia de Deus. Então, vamos dar a resposta daquela vamos- pergunta, né? Que a gente vamos disse, lá no início. se não tiver 10 não tem oração e não tem salvação. Isso. E a gente disse que se tiver um justo na cidade, ainda assim o justo vai ser salvo. Por que será?
Isso aí, né? O justo apenas crucificado fora da cidade, porque queriam mantê-la pura, salvou a humanidade inteira, né? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Né? Seu sacrifício deveria ter bastado para que o pecado da cidade deixasse de existir. Então, esse é o estamos falando aí de Jesus, né? Esse é o que dá para nós sentido. cristãos, diferente do contexto de Abraão, o número limite é 1. Tendo uma pessoa Na justa. pessoa de Jesus Cristo, toda a humanidade foi perdoada. Mediante a fé, mediante o crer, né? Isso. Mas ainda não é assim, não aconteceu, né? Ainda é. Mesmo Ainda assim, não né? é assim, né? É. Por isso, queridos e queridas, levamos isso para nós essa noite e que nós, como cristãos, não esqueçamos de que Cristo foi o último sacrifício, foi o último justo que morreu. Sem pecado nenhum, né? Sem pecado nenhum. Ele foi justo e morreu para salvar os ímpios, para salvar os perdidos, né? É importante sempre dizer isso. A cruz está vazia para nos lembrar disso. Não é preciso morrer mais gente para que a gente tenha acesso ao amor de Deus, à salvação, à misericórdia de Deus, mas Cristo Jesus já o fez por nós. Ainda não aconteceu, por isso a gente precisa continuar cantando. Vem, derrama a paz. Isso aí. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Mais povo está chegando, né? Mais povo chegou, a gente está já na finaleira aí de terminarmos o estudo de hoje. A ideia também não é dar todas as respostas, muito menos esgotar o texto, né? É ajudar a gente a abrir o leque e aprofundar um pouco o texto que estava proposto no final de semana. Ainda se chegaram conosco a Helena Iaques, diz boa noite, muito lindo esse texto bíblico que nós adoramos, né? Obrigado, Helena. Helena e o Elmar são lá do interior de Sinimbu também, né? Na comunidade lá, próximo de Linha Rio Grande, localidades que ainda estão sob os impactos severos, né? Imagina. Da né? enchente, ainda sem ponte, é quase Tanto tempo depois, né? Muito inacreditável isso, né? Dulce Enster está acompanhando de Santarém. A pastora. A Dulce lá de Santarém, eu quero crer que ela vai estar envolvida na COP, né? Conversamos hoje sobre a COP, né? Verdade, Um abraço para vocês lá, Dulce. Bom trabalho aí na diáspora, né? Que a diáspora para nós aqui do Sul, mas um lugar bonito, com muito povo, um espaço que vai estar no centro das reflexões aí da COP desse ano. Marie Kram diz muito bom estudo, parabéns. Maravilha também o canto, a música, muito linda. Daniel respondeu a Marie aqui, não consigo ver. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo é a música, muito bem, certo. Legal, gente, eu não tenho horário, tem horário aí? Vamos ver. 10 para as 9. Estamos dentro do horário, né? A gente se compromete em 45 minutos. É preciso dizer também de que nós vamos nos encontrar mês que vem. Vamos, dia 18 de setembro já. Se a cidade não for destruída, né? Tomara que não, né? Queremos estar aqui, né, Pastor Maurício? Há pouco anos em off aqui fora do estudo ainda brinquei de que o
Culto Farroupilha já está preparado, vai saber o dia de amanhã, né? O culto já está preparado, senão vamos chegar lá no dia 14 de setembro, não sei, né? Então, dia 18 de setembro, às 20 horas, e em homenagem ao nosso colega Isaías, mais um texto de Isaías, né? Mais um de Isaías. Isso aí, Isaías 58, eles já podem dar uma lidinha antes. Né? Eu li hoje, né? É um texto cabuloso. Texto cabuloso, né? Isaías é fogo na roupa, né? Fogo na roupa no sentido assim de tirar a gente do lugar, né? E é um texto que tira a gente do lugar para dentro da conjuntura que está aí, né? Porque o que a gente vê aí de religioso, né? E de religiosidade superficial, tola, torpe e grossa, né? Isaías é direto. E é muito, muito, muito cristão Isaías no sentido assim daquilo que Jesus nos ensinou, né? Do que Jesus é um texto importante, já vamos lendo aí e a gente vai aprofundar, né? É bom sermos confrontados também, né, com textos também assim. Tem aí a participação da Deloci e da Beta. Vamos lá, Beta, obrigado pelo estudo, nos faz refletir sobre justiça. A Maria Deloci diz: gratidão, pastor e pastora, por esse texto, por este ensinamento. Abraço. Também a Roseli Maria Clark Magnans, eu conheço muito bem, né? Bom, podemos refletir com mais profundidade. Tá? E o Ademar Egert, um dia eu vou lá tomar iogurte lá na grota, lá em Rondônia, né? E comer um peixe frito. Opa. Pescado na hora, com iogurte vai fazer bem. Um abraço para vocês, Ademar, né? É muito bom o estudo, né? Muito bem. A oração a gente hoje quer fazer de forma cantada, né? É um hino que é novo. Na hora que eu fui escolher hoje, eu olhei assim, olha, o conteúdo é bem isso que o texto bíblico nos coloca. É do Osiel, né? Finado Osiel. E eu quero animar a gente a cantar como oração, não todo ele, 2 estrofes, né? E vamos cantar junto, ouvir e fazer a oração naquela perspectiva de que Deus ouve os gemidos, tece, vê, ouve, intercede, ouve a intercessão, e aí só ele vai tomar uma decisão. E esse hino tem também esse perfil, essa nossa oração de noite. Cantemos orando. Esperei esperei pelo Senhor, o Senhor se inclinou, estendeu a minha dor, acalmou meu coração. Lá na cruz, decididamente, lá na cruz, decididamente, nos amou, os pecados perdoou, o Senhor se inclinou, entendeu a nossa dor, o Senhor ressuscitou. Gratidão, pastora, pela tua companhia. Bom podermos estar juntos. Igualmente, pastor Isaías e Jonatas, obrigado pela companhia de vocês também aqui no nosso estúdio improvisado. Gratidão a você de casa, de pertinho aqui ou de bem longe. Isso aí. Então esperamos todos no dia 18 para estudarem conosco. Desejamos uma boa noite, né? E a todos. O nosso abraço. Isso aí. Caloroso para esquentar o frio aqui, fresquinho para vocês que estão na Amazônia. E até o dia 18 de setembro. Até Fiquem lá. bem. Até lá.